Olá, internauta que nos acompanha. Hoje nós recebemos a visita do Deltan Dallagnol, ex-procurador do Ministério Público Federal e que foi coordenador da Operação Lava Jato. Hoje, pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Obrigada pela visita, Deltan. Eu queria saber, antes de tudo, você em algum momento se arrependeu de ter deixado o Ministério Público Federal para iniciar a vida pública política? Não, Maria Cristina, sair do Ministério Público foi a decisão mais difícil da minha vida, porque eu estava saindo de uma posição em que eu tinha estabilidade, em que eu tinha um bom salário, numa das carreiras jurídicas mais concorridas do Brasil, em que eu tinha acumulado 18 anos de experiência servindo a sociedade, não só no combate à corrupção, mas no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, à pedofilia, e por isso foi uma decisão muito difícil, sair de tudo isso para um ambiente em que a gente sabe que é muito difícil, em que existem muitos ataques, em que eu não teria estabilidade, abandonando a aposentadoria, para, se eu for eleito, receber um salário menor do que eu recebia como procurador. Então, se eu fosse pensar na minha situação pessoal, da minha família, não valeria a pena sair. E o que me motivou a essa saída, então? Foi a minha visão de mundo cristã, de que a gente está aqui, nessa breve passagem sobre a Terra, para servir a sociedade, para amar o próximo, para fazer o nosso melhor para as pessoas, e por isso eu chamei a minha esposa, a minha família. Precisava ser necessariamente uma decisão de família. Coloquei para ela tudo isso e a Fernanda, minha esposa, me disse: meu amor, a gente pode ter que vender o apartamento, ter uma condição de vida diferente daquela que a gente tem hoje, mas vamos fazer aquilo que a gente entende que é o propósito da nossa existência aqui na Terra. Vamos servir a sociedade com o melhor que a gente puder. E por que a gente entende que é melhor, ainda que seja menos confortável para nós, é melhor servir no ambiente político? Porque embora a gente tenha avançado muito com a Lava Jato, recuperando bilhões, colocando corruptos atrás das grades, pela primeira vez na história, e revelando o monstro da corrupção brasileira, o sistema político corrupto reagiu e passou a derrubar as condenações e a derrubar até mesmo os instrumentos que a gente tinha para combater a corrupção. A gente tentou, com a justiça, afastar os políticos corruptos, mas o que a gente descobriu é aquilo que outros países já descobriram, que a política se sobrepõe à justiça, porque os políticos eles fazem as leis que a justiça aplica, eles podem derrubar as leis, como estão derrubando, e é a política que escolhe os ministros do Supremo que julgam os políticos. Então, se a gente quer efetivamente acabar com a corrupção, acabar com a impunidade, mudar o país onde a gente mais precisa, a gente precisa fazer essa mudança de dentro, por meio do sistema político, e isso com o envolvimento da sociedade. Dallagnol, como que o senhor acha que é possível fazer essa mudança quando muitos políticos que entram no Congresso acabam se corrompendo? Existe um ambiente altamente desfavorável no Congresso, um ambiente que incentiva as pessoas a praticar a corrupção. E é fácil de você entender. Imagine que você pega o seu filho pequeno, aprontando, batendo no irmão mais novo, e você fala assim: olha filho, você vai ficar de castigo. Daqui a 20 anos eu vou te tirar uma semana de videogame. Evidentemente isso não vai funcionar. Você vai ensinar para ele que não existe nenhuma consequência ruim para os atos dele e ainda você vai estragar o irmão mais novo que vai ver o mau exemplo funcionando, o irmão mais velho batendo e levando vantagem em cima daquela situação. Nós temos um sistema em que a impunidade gera 3 grandes malefícios. A impunidade da grande corrupção. Em que a impunidade, em primeiro lugar, ela incentiva a corrupção, ela faz a corrupção compensar. Em segundo lugar, a impunidade permite que os políticos corruptos continuem a nos governar. Em terceiro lugar, a impunidade permite que os corruptos reinvistam parte da propina nas campanhas eleitorais, alavancando as suas futuras eleições. Por exemplo, o Sérgio Cabral tinha mais de 100 milhões de dólares em contas no exterior. Se ele investisse 1/5 disso, 20% na campanha eleitoral, não tinha como competir com ele, porque várias pesquisas mostram que o número de votos é correlacionado com o número de dinheiro, número de reais que você investe numa campanha eleitoral. Então nós temos um sistema em que os políticos corruptos, eles se perpetuam, eles se reproduzem, eles conseguem dinheiro de propina, eles conseguem posições fortes de poder e distribuem o dinheiro para as pessoas que são suas aliadas, e os corruptos, eles permanecem e se multiplicam na política. Nós precisamos virar esse sistema, e como você vira? Rompendo a impunidade. Nós precisamos de pessoas que se disponham a ir para a política, nós precisamos que a sociedade escolha políticos com compromissos básicos com a sociedade, dentre eles o combate à corrupção. E para isso surgiram movimentos apartidários de mudança. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais do movimento 200+, que o senhor está percorrendo os municípios e divulgando. O que é esse projeto? Esse é um projeto da sociedade, Maria Cristina. É o melhor projeto que eu já vi para a mudança do Brasil. Muitas pessoas focam na eleição do presidente da República. Mas é uma ilusão achar que o presidente vai conseguir governar o Brasil sem um bom Congresso. Porque tudo que a gente precisa passa pelo Congresso. Reforma política, reforma administrativa, reforma tributária, mudança educacional, tudo passa pelo Congresso.
se nós elegemos o melhor presidente do mundo, dos seus sonhos, ainda que ele não exista, digamos que ele se materializa na sua frente, e você elege o presidente dos seus sonhos, ele não vai conseguir governar sem um bom Congresso, ele vai ficar refém de fisiologismo, de corrupção, de toma lá da cá. Então a sociedade percebeu isso e é importante que todo mundo perceba e a sociedade construiu um projeto para levar mais de 200 deputados e senadores que têm 3 compromissos básicos, mas muito importantes e que quem está lá não tem. Se você passar esse filtro desses 3 compromissos, os 513 deputados, não sobram 30. Quais são esses filtros? Combate à corrupção, fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância. Em segundo lugar, redução ou extinção do fundo eleitoral, que permite a perpetuação dos mesmos políticos lá e que tira dinheiro da saúde, educação, segurança para colocar e derramar em caríssimas campanhas eleitorais. E em terceiro lugar, a preparação política. Porque nós precisamos de pessoas preparadas para enfrentar os desafios do Brasil. Do mesmo modo como se um filho nosso quebra uma perna, quebra um braço, eu tenho um grande amigo que ele não é médico. Eu não vou levar no meu grande amigo porque ele é meu amigo. Eu vou levar num médico porque ele é preparado para enfrentar aquele desafio. Nós precisamos de pessoas preparadas, que estudem, que tenham uma preparação política para enfrentar os grandes desafios do Brasil na área de finanças públicas, infraestrutura, educação, saúde, segurança e muito mais. Muitos dos projetos que o Movimento 200+ defende, eles já foram propostos no Congresso, inclusive o senador Álvaro Dias vem debatendo e defendendo muito, né, essas ideias, mas eles não tramitam, eles não são aprovados, estão estagnados. Como que o senhor acha que é possível haver uma motivação para que essas ideias avancem? Você está exatamente correta, é no ponto. Veja que mais do que isso, não só a prisão em segunda instância tem uma proposta lá, não só o foro privilegiado, o fim do foro privilegiado tem uma proposta lá. Mas nós, Maria Cristina, você que nos escuta, nós nos envolvemos com mudança. Nós vimos que a Lava Jato revelou uma grande corrupção, e a Lava Jato ela revelou, ela fez um diagnóstico. Mas não basta diagnóstico quando você tem uma doença, você precisa do tratamento, do remédio. Por isso foram propostas mudanças legislativas para tratar o problema da corrupção, que foram chamadas de 10 medidas contra a corrupção. Isso aconteceu em 2014 e 2015 e a sociedade se envolveu e coletou mais de 2 milhões de assinaturas num tempo recorde e levou esse projeto, as 10 medidas contra a corrupção, como um projeto de lei de iniciativa popular ao Congresso Nacional. E no dia 29 de novembro de 2016, aconteceram 2 coisas. A primeira foi o acidente que vitimou o time da Chapecoense. Um avião caiu, o Brasil chorava a tragédia, queria entender o que aconteceu. Enquanto isso, na calada da madrugada, o Congresso Nacional acabou, destruiu, rasgou aquelas propostas, assinadas por mais de 2 milhões de brasileiros, com uma ampla adesão na sociedade. Aquilo nos ensinou uma preciosa lição, que é a mesma lição que a gente aprende ao ver os projetos que você mencionou lá no Congresso sem serem aprovados. A preciosa lição é, não adianta levar as melhores coisas do mundo nas mãos das pessoas erradas. Não adianta a gente esperar que um Congresso, que é o nosso Congresso, que tem mais de 1/3 dos congressistas processados por crimes e por improbidade administrativa, não adianta você esperar que esse Congresso vai aprovar reformas contra a corrupção, que vai acabar com a impunidade, quando eles são processados por crimes e por improbidade. Qual é a nossa única solução? É levar para o Congresso pessoas que tenham um compromisso com o combate à corrupção, que não estejam sendo processadas por corrupção, por improbidade, e é esse o objetivo do 200+. Então, como que você pode se engajar e mudar essa realidade? Você pode entrar no site lá do 200mais.com e você pode assinar como cidadão, você pode assinar o teu apoio, você vai colocar o teu telefone e você vai passar a receber materiais de divulgação desse projeto. E no dia 16 de agosto, esse projeto vai mostrar por estado quem são os candidatos que preenchem esses 3 requisitos, que passam nesse filtro. Esse projeto não vai falar quem são os 200 que você deve votar, não. Ele vai te dar ampla liberdade de votar, ele vai filtrar entre os candidatos, no mar de candidatos a deputado e senador, quem são aqueles que passam nesse filtro. Do mesmo modo como surgiu esse projeto para renovação com qualidade do Congresso Nacional, surgiu um projeto inspirado nesse, que é o projeto 20+. É um projeto para renovação de qualidade da Assembleia. Você também pode fazer a mesma coisa, entrar no site, assinar, apoiar e depois escolher um candidato dali. Se a gente quer mudar o Brasil, a gente precisa mudar de baixo para cima, quando a gente está falando dos grandes desafios do país que até hoje não foram mudados. O senhor é do Podemos. O 200+, ele envolve apenas hoje para candidatos do Podemos ou ele é partidário? Ele é completamente apartidário. Se você entrar lá no site do 200+, lá embaixo você vai ver todas as entidades que apoiam. Várias associações comerciais, igrejas,
entidades anticorrupção, uma série de movimentos da sociedade que perceberam que se a gente quer construir um país melhor, a gente precisa nos envolver como cidadãos, como associações comerciais, como conselhos de desenvolvimento. Os grandes desafios do país, eles precisam ser enfrentados de baixo para cima. Não adianta a gente ficar esperando que as grandes soluções vão cair no nosso colo, não vão. A luta contra a injustiça histórica arraigada, ela não é vencida da noite para o dia, como foi a luta contra a escravidão, contra a discriminação racial. A luta contra a corrupção, também é uma injustiça histórica arraigada, ela precisa de perseverança, de trabalho, de persistência e que a gente siga a cultura aqui do interior do Paraná, de Marechal Cândido Rondon, que é a cultura de trabalho duro, que a gente possa plantar para no futuro colher. O que nos trouxe ao estado em que a gente está de grande corrupção foi a nossa omissão, que a gente possa dar um passo à frente para mudar essa realidade. Dalagnol, como é que o senhor se sente quando enxerga hoje a Lava Jato? Que no início teve amplo apoio popular e hoje, até pelas manifestações em redes sociais, o que nós constatamos é que há uma desaprovação. Ana Cristina, essa sua leitura está equivocada. Uma pesquisa mostrou que no final da Lava Jato, 80% da sociedade brasileira apoiava a Lava Jato e queria o avanço do combate à corrupção. Outra pesquisa, um ano antes do final da Lava Jato, apontava o mesmo número. 80% dos brasileiros apoiava ainda a continuidade da Lava Jato e o combate à corrupção. Por onde a gente vai, a gente tem sido recebido calorosamente por várias pessoas. Hoje foi muito bacana porque eu estava aqui naquele espaço de desenvolvimento. Bioparque, isso. Eu estava lá no Bioparque e a gente estava caminhando por lá e de repente a gente estava passando por uma área em que algumas pessoas estavam roçando a grama e uma pessoa olhou para mim e falou: "Você não é o Deltan?" E era uma pessoa muito simples e ela veio e falou: "O que vocês fizeram, ninguém fez na história. A gente precisa combater a corrupção para que o dinheiro chegue na saúde, na educação, na segurança." Aquela pessoa entendeu a mensagem, entendeu o trabalho feito e esse calor humano que a gente tem encontrado por onde a gente vai. É interessante também que a nossa vaquinha eleitoral é a vaquinha que mais recebeu recursos no país, comparada com todos os outros candidatos de todo o país, e que teve o maior número de pessoas contribuindo, pessoas não só do Paraná, de todo o país, porque essa é uma causa nacional. Então o que a gente vê hoje é um grande apoio da sociedade ao combate à corrupção. Agora o que a gente vê, que talvez seja aquilo que gerou essa impressão em você, é uma destruição do combate à corrupção que não é feita pela sociedade, mas é sim feita por congressistas no Congresso Nacional e por ministros do Supremo Tribunal Federal. A Lava Jato acabou? A Lava Jato ela acabou como força-tarefa e acabou por ação do Procurador-Geral da República. Agora, mais grave ainda, as condenações estão sendo derrubadas com base na mudança de regras pelo Supremo Tribunal Federal, que está mudando as regras do jogo, aplicando para o passado para derrubar condenações. E, além disso, o Congresso Nacional tem mudado leis para acabar com os nossos instrumentos de combate à corrupção e até mesmo para derrubar as nossas ações contra partidos e políticos que cobram bilhões de reais. Nós tínhamos mais de 30 ações cobrando mais de 40 bilhões em multas de partidos políticos e políticos. E o que aconteceu foi que, em um dia, o Congresso Nacional, com uma mudança na lei de improbidade administrativa, derrubou a lei e derrubou os nossos 40 pedidos de indenização, mais uma vez, de mais de 40 bilhões de reais em favor da sociedade brasileira. Dalagnol, existe um processo em tramitação que pode lhe tornar inelegível no Tribunal de Contas da União. Esse é um assunto que lhe dá dor de cabeça, tira seu sono, ou o senhor está tranquilo em relação a isso? Ele não me dá dor de cabeça no sentido de que eu tenho alguma preocupação em relação à elegibilidade, mas ele dá dor de cabeça no sentido de que existe uma grande reação contra o combate à corrupção. O que a gente vê é que o sistema corrupto, ele não quer só impunidade, ele não quer só derrubar as condenações. O sistema corrupto quer vingança para que ninguém mais no futuro ouse mais uma vez enfrentar os corruptos poderosos. O que é esse processo do Tribunal de Contas? Um ministro político do Tribunal de Contas, o ministro Bruno Dantas, começou um processo alegando que as diárias e as passagens pagas aos procuradores da Lava Jato foram antieconômicas, o que não é verdade. Esse ministro está contrariando toda a auditoria interna do Ministério Público, a atuação de 3 procuradores gerais, de vários secretários gerais, de procuradores-chefes do Ministério Público e ainda a atuação do próprio Tribunal de Contas da área técnica. Os servidores públicos concursados da área técnica, eles falaram que todos os pagamentos foram regulares. O que eram essas diárias para vocês entenderem? Sempre que você desloca, e quem trabalha em empresa, quem conhece empresa vai entender, inclusive empresa jornalística, quando você desloca um jornalista de uma cidade para outra, desloca um funcionário, você precisa pagar a viagem daquele funcionário, a passagem aérea, e você precisa pagar hotel, alimentação.
Isso aconteceu na Lava Jato porque a gente trouxe os maiores especialistas de todo o país para Curitiba e para isso você precisou pagar passagens diárias e ao longo de 6 anos isso somou 3 milhões de reais para recuperar 15 bilhões de reais. Então qual é a quebra de economicidade aí quando você tem uma recuperação de 8 mil vezes o valor do investimento? A gente precisa sim de mais lava-jatos e é a própria lei que determinava esses pagamentos. Então o que o ministro está fazendo contraria as áreas técnicas, o que todo mundo está dizendo, fora a própria área política, e esse ministro que instaurou isso, e você vai entender agora por que ele instaurou isso, esse ministro, ele é apadrinhado político de Renan Calheiros, acusado pela Lava Jato, e ele estava lá no lançamento da candidatura agora, do Lula. Então é um ministro com várias ligações políticas com pessoas acusadas pela Lava Jato, que está conduzindo um processo de modo totalmente contrário à boa técnica, aquilo que é correto, aquilo que é certo, e a gente inclusive entrou com uma ação judicial contra esse processo, e o que o juiz concursado disse? Que era um absurdo. Além das diárias serem plenamente regulares, ele estava atropelando os procedimentos, esse ministro do Tribunal de Contas, e além disso, ainda que essas diárias tivessem qualquer irregularidade, isso não tem nada a ver com o Deltan. Por que não tem a ver com o Deltan? Porque a minha atuação era em investigações e processos, eu não fazia gestão administrativa. Eu não autorizava, eu não recebia, eu não mandava pagar diárias, eu era um procurador de Curitiba que coordenava o trabalho nas investigações e nos processos. Ou seja, o que a gente vê hoje é uma grande reação contra o combate à corrupção. Agora o que a gente precisa mostrar é que o combate à corrupção, a integridade e a honestidade também contra-atacam. A gente precisa invadir o Congresso Nacional democraticamente, não como a gente fez em 2013, com as pessoas entrando no teto do Congresso, mas sim entrando nas cadeiras do Congresso Nacional, com mais de 200 pessoas comprometidas com o combate à corrupção e com a mudança do país. O que está sendo mais difícil? Fazer uma pré-campanha ou era mais difícil ser procurador? Olha, se você comparar com a atuação na Lava Jato, é muito difícil você comparar qualquer profissão, mesmo as de risco, as de alta tensão, com o trabalho na Lava Jato, porque lá era pressão toda hora, era bordoada toda hora, a gente vivia com ameaças à integridade física, à vida nossa, das nossas famílias. Foi um grande sacrifício para todo mundo que trabalhou na Lava Jato. Se você comparar com esse tipo de trabalho, o trabalho político é menos tenso. Agora, se você comparar com o trabalho de um procurador fora da Lava Jato, depois de eu ter saído da Lava Jato, agora é muito mais intenso. E esse trabalho político exige muita viagem. E se eu for eleito, por acaso, e chegar ao Congresso Nacional, isso vai exigir que eu viaje toda semana para Brasília, que eu passe dias em Brasília, longe da minha família, longe das crianças. Então é um trabalho que é muito menos confortável, é muito mais exigente, sob o ponto de vista humano, de sacrifícios, do que o trabalho como procurador da República. Agora, é uma decisão que vale a pena quando você tem por foco o propósito de mudar o Brasil, de servir as pessoas, de amar o próximo, de fazer a diferença. O senhor se sente decepcionado pelo fato do ex-juiz Sérgio Moro ter saído do Podemos e desistido da pré-candidatura à presidência? O ex-juiz Sérgio Moro, ele tem uma candidatura, uma vida, uma atuação... Opa, caiu o nosso suporte aqui do microfone. O ex-juiz federal Sérgio Moro, ele tem uma candidatura, uma vida independente. Às vezes as pessoas acreditam que a gente era grandes amigos, mas a gente sempre teve uma relação de admiração e de respeito profissional, mas nunca uma amizade íntima. Ao longo de 10 anos, trabalhando perante a vara federal em que ele atuava, eu nunca chamei ele para nenhum aniversário meu, ele nunca me chamou para o aniversário dele ou da família. Eu casei ao longo desse período, eu não chamei ele para o meu casamento, porque a gente sempre manteve uma relação de um certo distanciamento profissional, de respeito, de admiração. E eu admiro ele pela integridade, pela coragem, pela competência, pela dedicação, pelo preparo dele. Eu vejo várias qualidades para ele assumir qualquer cargo que ele queira. Assim como vejo também no senador Álvaro Dias, que vai concorrer, por acaso, à mesma vaga a qual vai concorrer o ex-juiz federal Sérgio Moro. O senador Álvaro Dias foi alguém que me inspirou a sair do Ministério Público e ir para a política para buscar a transformação. É um senador que está há muitos anos também trabalhando com dedicação, com competência e com seriedade. E nesse ano os paranaenses vão ter uma difícil decisão a tomar. Mas é aquele tipo de decisão difícil, mas boa, que é você ter que escolher uma escolha difícil entre pessoas boas e competentes. E qual dos dois o senhor vai apoiar? Olha, eu sou a mesma pessoa e essa é uma questão que para mim é essencial, uma questão de integridade. Eu sou a mesma pessoa como procurador ou como político, porque eu sou mesmo Deltan, minha identidade não está num cargo.
A minha identidade está em quem eu sou, na minha relação com Deus, na minha filiação com Deus, no meu propósito de servir as pessoas, de amar. E eu tenho vários papéis na sociedade. Eu tenho o papel de pai, papel de professor, tive o papel de procurador, tenho o papel de advogado, tenho o papel de político. Agora eu sou a mesma pessoa. Eu sempre elogiei e reconheci a integridade, a competência e a dedicação do ex-juiz federal Sérgio Moro e do senador Álvaro Dias. E é o que eu vou continuar fazendo, falando que são pessoas boas, competentes, preparadas e que o paranaense ele vai ter uma escolha de Sofia, mas uma escolha boa, que é escolher uma escolha difícil, mas entre boas opções. E você não respondeu a minha pergunta. Exatamente. Entre os dois... Porque os dois são muito bons. Eu vou continuar neutro em relação a essas duas pessoas que têm excelentes qualidades para desempenhar qualquer mandato, não só de senador. Dallagnol, o que pode representar a volta do ex-presidente Lula à presidência? O ex-presidente Lula na presidência representa a volta do PT e de Lula para a cena do crime. Nós tivemos os maiores escândalos comprovados de corrupção da história do Brasil ao longo do governo do PT. Nós tivemos o Mensalão, com desvio de 100 milhões de reais. E lembrem que, embora as pessoas do Mensalão tenham sido condenadas, eles ficaram presos 1 a 2 anos e depois foram soltos porque, de novo, o nosso sistema de justiça não funciona contra os corruptos. As engrenagens são ajustadas para libertar os corruptos, para proteger os corruptos. E depois a gente teve a Lava Jato, com a revelação não de 100 milhões de propinas, mas de mais de 6 bilhões de reais de propinas. E não só na Petrobras. A gente revelou corrupção em vários outros órgãos públicos, Caixa Econômica Federal, Ministério do Planejamento, Eletrobras, bancos públicos que forneciam empréstimos baratos. E a Lava Jato ela se expandiu, mas o Supremo Tribunal Federal falou, não, peraí, vamos restringir a Lava Jato em Curitiba a Petrobras. E por isso a gente teve que mandar os outros casos de corrupção para outras cidades, para outros estados. E isso significa você lançar semente boa, vários casos, fatos concretos de corrupção, provas robustas, lançar sementes boas, mas em um terreno árido. Porque, mais uma vez, o terreno para o combate à corrupção no Brasil ele é árido. E justamente por ser árido, é difícil que uma semente cresça e se desenvolva. E de todas as sementes que a gente lançou para todos os estados do Brasil, apenas no Rio de Janeiro que as investigações se desenvolveram e se desenvolveu uma outra grande Lava Jato, que foi a Lava Jato do Rio de Janeiro. A gente mandou mais coisa para São Paulo do que mandou para o Rio de Janeiro, só que em São Paulo a gente nunca teve um trabalho consistente da Lava Jato. E é muito curioso que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? A Lava Jato usou e fez o que ninguém nunca fez na história. Agora a Lava Jato é criticada não por eventuais defeitos, mas pelo que ela fez de bom. Ela é especialmente criticada pelo que ela fez de bom. Existe uma reação do sistema corrupto, agora ninguém critica, por exemplo, o fato de que a Lava Jato em São Paulo não alcançou resultados significativos. E eu não estou fazendo aqui uma crítica a colegas do Ministério Público, da Polícia, eu estou fazendo uma crítica ao sistema, que o sistema é feito para não funcionar contra corruptos. Bom, e agora eu lhe pergunto, o que representa uma eventual reeleição do presidente Bolsonaro? Depende. Se você tiver Lula e Bolsonaro no segundo turno, a eleição de Bolsonaro vai significar uma rejeição à ideia de que PT e Lula voltem para a cena do crime. E quem que o senhor pretende apoiar na campanha? No segundo turno, se eu tiver que escolher entre Lula e Bolsonaro, eu não tenho dúvida alguma. Eu defendo que não voltem de novo PT e ex-presidente Lula para a cena do crime, porque para mim a integridade é um pressuposto básico da vida pública. Como que eu vou confiar em alguém que foi comprovadamente condenado não só por lavagem de dinheiro, não só por um triplex, não só por um sítio, mas comprovadamente condenado por corrupção na Petrobras em 3 instâncias, por juízes independentes, na primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro, depois na segunda instância por 3 embargadores, depois na terceira instância por ministros do Superior Tribunal de Justiça, que todos entenderam que existiam provas robustas de corrupção e de lavagem de dinheiro, condenando ele. E depois o caso foi anulado, mas o Supremo não entrou no mérito, ele não foi inocentado, o caso foi anulado por uma questão formal. E o mesmo ex-presidente foi condenado depois num outro caso por uma outra juíza, a juíza Gabriela Hart, de novo, por corrupção e lavagem de dinheiro na primeira e na segunda instância. Ou seja, tem prova para quem quiser ver, basta olhar os processos, abrir os processos. Isso quem diz não sou eu, é a justiça que disse. E um pressuposto básico para um governo de qualidade é a integridade. Eu jamais vou contratar, e acredito que você jamais contrataria para trabalhar com você, jamais faria uma sociedade com quem está te roubando. Eu jamais vou contratar alguém que me rouba. O brasileiro tem o direito, quer a comida no prato, quer o desenvolvimento econômico, isso é direito, mas o pressuposto disso é que alguém não esteja na minha geladeira roubando toda a comida da minha geladeira enquanto eu como.
Nós precisamos de governantes íntegros e competentes. São dois pressupostos que a gente tem que buscar na política. Integridade e preparação política para governar. O senhor acha que no governo atual não há corrupção? Existem vários casos em relação aos quais surgiram suspeitas e estão sendo investigados, mas não houve ainda condenações. Eu não atuei nesses casos, então eu não tenho condições de me manifestar com profundidade, com conhecimento de causa sobre esses casos. Eu fui olhar especificamente a decisão sobre o caso Milton Ribeiro. Eu peguei a decisão para ver. E diferentemente das decisões da Lava Jato, que explicavam tudo o que aconteceu, os fatos, as provas, abra você mesmo a decisão, coloca aí, caso Milton Ribeiro, decisão, PDF, você vai achar a decisão. Você não vai achar nenhuma prova em relação, por exemplo, a Milton Ribeiro. Você encontra provas em relação às duas pessoas que estavam atuando junto ao Ministério da Educação, que eram aqueles dois interlocutores. Em relação a eles, existem sim ali várias evidências indicando, mas não em relação ao ex-ministro. Eu fui olhar porque eu queria ver, porque eu tenho interesse especial para saber que o Milton Ribeiro é pastor. Eu escutei muitas pessoas colocando a mão do fogo pela integridade dele no ambiente pastoral, no ambiente cristão. Então é um caso sobre o qual eu tenho um interesse particular, eu quero entender, conhecer, porque eu entendo que a corrupção deve ser apurada e deve ser punida, seja em que lado for. Aécio Neves, José Serra com contas no exterior, Eduardo Cunha do MDB, Sérgio Cabral, pessoas de esquerda também, não só o ex-presidente Lula, que foi condenado e depois acabou tendo a sua condenação anulada por uma questão formal, mas o José Dirceu, outras pessoas em relação às quais tem fartas provas de corrupção, essas pessoas devem ser punidas. E surgindo casos robustos de corrupção contra quem quer que seja de direita, de esquerda, esteja no poder hoje, não esteja, eu quero que seja investigado, processado e as pessoas sejam devidamente punidas. Uhum. Bom, e a pergunta que não quer calar, na sua campanha vai ter PowerPoint? Se precisar explicar didaticamente questões para a sociedade, eu sempre vou explicar, eu sempre vou comunicar do melhor modo possível, assim como nós precisamos comunicar em relação a várias acusações feitas na Lava Jato. Esse sistema do PowerPoint, ele foi um sistema que foi desenvolvido para que a gente pudesse apresentar questões complexas para a sociedade de modo simples. E muitas pessoas não lembram disso, mas joguem aí na internet, 7ª fase da Lava Jato. Foi a primeira grande fase da Lava Jato contra os grandes empreiteiros. Naquela época, Maria Cristina, os jornalistas às vezes não entendiam muito dos casos de corrupção. Não entendia muito como funcionava a lavagem de dinheiro, como que o dinheiro era desviado. E o que a gente fez? A gente fez um grande PowerPoint com uma grande imagem mostrando como o dinheiro saía da Petrobras, ia para as empreiteiras, das empreiteiras ia para empresas laranjas, e das empresas laranjas, tudo com gráfico, com setas, com nomes, das empresas laranjas se transformava em dinheiro em espécie, empresas vinculadas ao Alberto Youssef, por exemplo, e esse dinheiro voltava para os partidos políticos e políticos. E a gente seguiu fazendo isso em várias fases da Lava Jato. Só que quando chega no ex-presidente Lula, aí é um escândalo, aí não pode mais. E tudo foi assim. A gente fez 118 condições coercitivas. E aí quando a gente faz o ex-presidente Lula, aí não pode, aí é um escândalo. Aí eu te pergunto, o que é isso? Isso é uma questão que as pessoas não gostam da condição coercitiva ou que querem proteger um corrupto que é o seu corrupto de estimação? PowerPoint tem que ter para todo mundo. Redução coercitiva, se é o método legal, correto, tem que ter para todo mundo. Explicação didática dos crimes, exposição para as pessoas entenderem, não empurrar a corrupção para debaixo do tapete, tem que acontecer para todo mundo. Se as pessoas têm dúvida em relação à responsabilidade criminal do ex-presidente, não importa se ele é amado ou se ele é odiado, você tem que expor para todo mundo. Em relação a investigações atuais, eu defendo que elas sejam públicas. A do Milton Ribeiro não é pública, eu consegui só ver a decisão, eu não consegui ver os autos do processo. Eu defendo que seja pública, quem paga, quem deve, que pague. Quem deve que seja investigado, seja apurado, seja responsabilizado. O que eu não concordo? Eu não concordo com construção de teoria da conspiração. Eu não concordo com as pessoas dizendo, porque eu não gosto do governo, porque eu gosto do governo, então tem ou não tem corrupção. Não é assim. Tem se tem prova. Me mostra a prova que eu digo, essa pessoa tem que ou não tem que ser punida. Eu quero olhar o processo, eu quero ver as provas, eu quero ver os fatos. O que a Lava Jato fez ao longo de todo o tempo foi uma apuração de fatos, uma coleta de provas e, quando os fatos estavam comprovados, a aplicação da lei para a punição das pessoas responsáveis. É isso que eu defendo em relação a quem quer que seja. Muito bem. Hoje nós recebemos aqui a visita do Dallagnol, pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Não sei se o senhor gostaria de fazer considerações finais. Quero sim. Queria deixar meus parabéns para a cidade pelo seu aniversário, que vai acontecer agora na segunda-feira. E o presente, usando aqui, fazer um trocadilho aqui com o presente, com o nome do veículo,
O presente foi meu, de estar aqui conhecendo você, Maria Cristina, em contato com a população aqui de Marechal Cândido Rondon, para trazer ideias para a mudança do país, para lutar contra os maiores males do país, que são corrupção, que são incompetência. Eu quero dizer o seguinte, provavelmente você, ao longo da história, recentemente, com o que aconteceu com a Lava Jato, você deve ter passado por frustrações, você deve ter ficado chateado ao longo dessa história, e todos nós vamos ter frustrações ao longo da nossa vida. Agora, a questão não é se a gente vai ter ou não frustração, mas é o que a gente vai fazer com a frustração que a gente tem. A gente pode usar essa frustração para ficar uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga, para desistir ou para tentar mais, tentar melhor, para tentar diferente, para seguir lutando com perseverança. A vitória contra as injustiças históricas arraigadas do Brasil, como a escravidão, como a discriminação racial, não foram vencidas da noite para o dia. Se nós queremos vencer a grande corrupção e queremos vencer a incompetência brasileira, a gente precisa lutar com perseverança e a gente precisa mais do que reclamar, mais do que indignação. Indignação não vai nos levar a lugar algum sozinha. Nós precisamos construir o caminho da indignação até a transformação. E a gente constrói esse caminho por meio de conscientização, que é o que vocês fazem por meio da imprensa. Nós precisamos conscientizar as pessoas, mas nós precisamos também construir mobilização cívica para a transformação, como fazem esses projetos como o 200 mais e o 20 mais. Queria encerrar agradecendo demais, dizendo que é um prazer enorme estar com você e convidando as pessoas para nos seguir no Instagram, no @DeltanDallagnol. Lá você vai acompanhar questões de combate à corrupção, de cidadania e de construção de um Brasil melhor. Obrigada, Dallagnol. Até mais.